E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer uma review completa dos lápis Faber-Castell Polychromos, tá? Que é um dos lápis da linha profissional da Faber-Castell. Eu tô usando uma caixinha de 12 cores, tá? Porque esse lápis é um lápis bem caro, né? É um lápis realmente que já vai pra linha profissional, já sai da linha escolar. Então, ele tem muita diferença, obviamente ele vai ter muita diferença, até porque o preço dele é muito maior, mas esses lápis são pensados já para desenhistas, são pensados realmente para artistas, tá? Então, é uma diferença bem boa de preço, mas tem um motivo real, tá? Então, não é só um preço em vão. Sim, ele tem uma qualidade superior. Acho que isso não é uma surpresa para ninguém, pelo contrário, eu acho que é no mínimo esperado isso, tá? Então, quais são os pontos positivos desse lápis? Primeiro, esse lápis é um lápis com pigmento muito melhor que os demais. E qual é o que eu falo dos demais? Eu falo só em comparação a linhas escolares, tá? Eu não vou comparar com os outros profissionais, até porque eu não usei todos os outros profissionais ainda. Então, eu não posso comparar com eles. Mas profissional comparado com a linha escolar, que eu já usei vários, esse aqui é de longe o melhor com o melhor pigmento. A pintura dele é muito viva, ela realmente é muito viva. Já cheguei a ter a oportunidade de usar em outro desenho, tá? Sem ser esse aqui do sol leve. Que o vermelho é muito vivo, as pinturas realmente são bem chamativas. Então ele acaba que ele realmente é um lápis com pigmento muito bom, tá? Em comparação com as linhas escolares, eu acho que o que mais se aproxima dele é o Super Soft Faber-Castell. Mas ainda assim, esse Polychromos ele vence, ele tem um ponto melhor do que o Super Soft. Mistura de cores, que para quem não sabe, é um dos pontos para mim essenciais em qualquer lápis, tá? Se um lápis não se mistura bem, pra mim, eu acho que a maioria dos desenhistas já vai ter um consenso. Esse lápis vai ser muito difícil dele ser bom. Por quê? Mistura de cor é o que dá a vida pro desenho. É ela que vai deixar o desenho uniforme. É ela que vai deixar o desenho com contraste. É assim que tu vai fazer luz e sombra. Então, tu precisas misturar bem as cores. Um lápis precisa te possibilitar fazer isso. E o Polychromos também é muito bom em mistura de cores, tá? Tanto que eu tô fazendo aí a folha, aí depois que eu fiz o verde, eu passo o marrom por cima. Isso já é um pouquinho mais difícil de misturar, porque quando tu já tem uma cor, para passar uma cor por cima é um pouco mais difícil. E quando eu vou passar a sombra em cima da cor principal do desenho, claro, vai escurecer porque é um tom mais escuro, mas é mais difícil de preencher, tá? Geralmente tem que ser um lápis que mistura um pouquinho melhor mesmo. Se o lápis for bem ruim de mistura, ele não vai misturar. Tu pode ver isso. Então, esse lápis misturou super fácil assim. Fiz, por exemplo, na roupa, essas pinturas eu fiz um verde, usei marrom e usei o preto, tá? Em algumas partes também. Misturou tudo muito bem, tudo deixou bem uniforme. Realmente as camadas são bem fáceis de passar, porque como o pigmento é bom, ele vai se espalhando facilmente no papel. Meio que tu faz mais rápido, ou pelo menos dá a impressão que tu está pintando mais rápido. Então, realmente é um lápis que é muito bom por isso, tá? Ele tem esse ponto a favor muito interessante. A pintura dele, preencher ele no papel, aplicar as cores dele no papel, realmente é muito satisfatório. É muito bom, é muito fácil. Então, isso é muito legal, tá? Então, a mistura de cores e o pigmento são super aprovados. Isso nesse lápis é muito bom realmente, tá? Outra coisa, a durabilidade dele é bem boa, tá? Eu não cheguei desse desenho aqui, eu fiz basicamente um desenho e meio com ele. Por que eu digo desenho e meio? Porque eu usei em outro desenho ali, mas não foi em todo nele, foi só em umas partes ali. Então meio que dá um desenho e meio. E tá tranquilo, lápis, ainda parece, tipo, tu vê que já foi usado, né? Mas tá bem tranquilo, não tá chegando nem perto de fim. Realmente tem bastante lápis ainda. As cores que vem na caixa de 12 cores também é o que eu já vou falar mais pra frente. Mas isso também eu achei um ponto muito interessante, que eu me assustei na hora, eu me surpreendi muito com a escolha de cores que eles mandam.
mas tá bem tranquilo, tá? E esse lápis, como ele tem um pigmento forte, os tons escuros são bem escuros. E isso é muito bom e parece meio simples demais que eu tô falando. Mas algumas caixinhas de cores, os tons escuros, o principal problema daquela caixinha de cores é que os tons escuros são claros. E aí, quando isso acontece, tu não consegue dar contraste pro teu desenho. Então fica uma desgraça. Então acaba que esse lápis, os tons escuros estão realmente bem escuros. Então o marrom é escuro, o preto é bem escuro. Tu consegue aplicar ele com bastante contraste. Dependendo do desenho, tu consegue mesclar entre os dois. Então, se tu quer uma parte bem escura, tu consegue só apertar um pouco mais o marrom e tu não precisa usar o preto. Então isso meio que faz um economizar o outro. Agora se tu quer uma parte escura, mas não tão escura, tu não precisa apertar o marrom. Tu pode dar um preto um pouquinho mais clarinho, aplicar um preto um pouquinho mais clarinho ali como sombra, que já vai dar também. Então tu consegue meio que mesclar o uso das sombras. Então isso é bem interessante. Então ele é um lápis que os pigmentos são bons, realmente não tem muita durabilidade, ele é boa, tá bem tranquila, tudo tá bem certinho. Qual é o ponto que eu tinha falado sobre a caixinha dele que eu me surpreendi? A escolha de cores, ela é bem diferenciada. Como assim? Ele não vem tom de pele. Ele não vem tom de pele na caixinha de 12 cores. Infelizmente isso era meio esperado, porque praticamente nenhuma caixinha de 12 cores vem tom de pele. Praticamente só a Faber-Castell Ecolabs que manda. E isso, obviamente, é para te obrigar a comprar caixinhas de cores maiores, né? Porque você precisa de um tom de pele para fazer os desenhos. Mas, infelizmente, já é esperado. Mas, por exemplo, os tons que eu gostei que ele veio um vermelho claro e um escuro. Isso é muito incomum de acontecer. Ele não veio tanto tons de verde, basicamente veio esse verde escuro e um verde folha. Isso já é bom, tá? Geralmente lápis na caixinha das cores vem 3 tons de verde, que verde tu usa bem pouco. Ele também, se não me engano, ele veio um laranja só, um amarelo. Ele veio o branco, nessa caixinha de 12 cores veio o branco, tá? Não veio nenhum cinza. Então, tanto que se você olhar, eu tô meio que improvisando essa faixa. Porque se você assistiu um anime ou não assistiu, ou, no caso, leu um mangá, ele tem essa faixa, só que essa faixa dele é um cinza. A faixa é um cinza meio escuro. Como não tinha cinza, o que eu peguei e fiz? Eu apliquei o preto bem clarinho por tudo. E depois eu vim fazendo as sombras com o preto realmente um pouquinho mais forte. Só que como fica muito falhado, eu vim aplicando o branco e espalhando alguns pontos. Só que, obviamente, não é um cinza. Então tu vê que tem alguns pontos que tá mais falhadinho. Mas é o improviso que eu dei porque eu tinha um preto e um branco. Então meio que eu mesclei as cores. Que ficou até que relativamente legal. Só que realmente o que mais me incomodou é que algumas partes não ficaram bem preenchidas. Então eu vim camadas e camadas e camadas e camadas tentando dar uma ajudada, mas algumas partes realmente ficou meio falhadinha. Mas no final da história acho que ficou um resultado ok ali. Então veio o branco, isso é muito interessante. O branco realmente é muito forte. Tanto que tu pode ver que tem algumas partes na roupa um pouquinho mais claras. Que foi onde eu realmente só pressionei o branco. Então o branco realmente ele dá uma clareada bem boa. Isso realmente mostra o quão forte é os pigmentos lábios. Porque o branco realmente, se tem alguma parte assim que tu pintou ali meio errado, se tu forçar o branco, é capaz de apagar. Capaz de tipo, realmente o branco sobrepor aquela cor. Então é um lápis realmente muito bom, realmente, né, os pigmentos dele. Então a paleta de cores eu achei realmente muito interessante. Porque pra mim vir dois vermelhos é muito correto, realmente maravilhoso. Vem o branco muito bom. Os verdes até gostei. O azul, se não me engano, veio dois azul também, não me lembro agora. Não lembro como é que veio a situação de azul. Mas eu lembro que a única coisa que eu tenho pra reclamar é que não vem um tom de pele realmente, tá? O restante dos lápis que vieram, eles te dão opções muito legais que tu consegue fazer basicamente qualquer desenho com ele, tá? Se tu botar um tom de pele nessa caixinha de 12 cores, tu já vai conseguir fazer absolutamente qualquer desenho, tá? Então acaba que realmente a escolha de cores que tá na caixinha eu gostei muito. E pra mim é a melhor escolha de
caixinha de 12 cores que eu já tive até hoje, mesmo sem ter tom de pele, tá? Então, basicamente, a única caixinha que tem tom de pele é a Faber-Castell Ecolapse. Mas, essa caixinha eu ainda acho que a escolha dela é melhor, porque ela não vem tanto verde, ela não vem umas cores que tu não usa, assim, tipo, dois tons de marrom, coisa assim, uns azul muito claro. Então acaba que, lembrei, essa aqui não vem em azul escuro. Isso que é um problema dela. Ela veio esse azul claro e esse azul meio que céu. Não sei porque que ela veio, não veio tão escuro, azul escuro, mas não vem. Isso é um problema da caixinha. Mas eu ainda assim acho que realmente é muito legal, né, a escolha da caixinha, muito interessante para mim, principalmente por ter dois vermelhos. Para mim isso foi o auge. E é uma caixinha realmente muito boa que realmente vale a pena. Como eu disse, pelo fato de não ter lápis de cor, não ter tons de pele, eu tive que usar o Faber-Castell Super Soft que eu já tinha aqui para fazer essa pele, tá? Mas meio que eu não chamou tanta atenção, meio que deu para passar bem. Então, se você já tem outra caixinha de cor, que é o que eu recomendo, não recomendo você começar a comprar essa caixinha de cor, vale a pena. Porque aí realmente uma caixinha de 12 cores você já vai conseguir fazer. E pela misturar muito bem, ter o pigmento muito forte, o que tu pode fazer? Fazer tua pintura normal com outra caixinha de cores e tu vir aplicar a última camada com essa caixinha. Isso já vai dar uma realçada do pigmento. Obviamente não vai ficar igual se tu fazer 100% só das caixinhas, vai ficar melhor. Mas tu já vai conseguir extrair bastante do material e dar uma economizada. Pra tu não ter que ficar comprando volta sempre, por não ser um material muito barato, né? Então isso é uma técnica que também pode dar certo. Então tem essa caixinha de lápis de cor, tu passa pela última camada ali na soma das cores. E aí tu dá uma realçada no pigmento do lápis e ela mistura muito bem, então ela vai conseguir misturar tranquilamente. Então isso acaba ajudando bastante a aumentar a durabilidade do seu lápis, tá? Então isso é uma dica também que eu posso dar. Mas é uma caixinha que vale super a pena, realmente eu gostei muito da compra. Quando acabar, vou comprar de novo, tá? Se você não tem um site ainda que você compra, não tem ainda uma confiável, vou deixar aí no link da descrição, todo vídeo eu deixo um link do site que eu uso para comprar os meus materiais, tá? É o site que para mim é o que eu mais recomendo, é o que eu mais confio, né? Porque tem alguns outros sites, mas eu não tenho certeza se ele vai chegar na tua casa, né? Então esse é o site que eu uso, que eu recomendo que você use também, tá? Então clica aí embaixo e vai lá ver no site, ver o preço, o valor assim, tá? Que tenho certeza que você não vai se arrepender da sua compra, tá? Então, chegando aqui no final do vídeo, o meu veredito é vale um lápis que vale super a pena. Os pontos negativos do lápis é realmente só que ele é caro, porque de outro fator, assim, outro ponto negativo eu não percebi, pelo menos nesse desenho eu não consegui perceber nenhum ponto negativo que eu precise falar. Realmente é o fato de ele ser um lápis caro e eu ter poucas opções, entre aspas, de tipo, eu não tinha o tom de pele que eu precisava. E o cinza que eu acabei de improvisar. Mas isso é muito mais da caixinha de cores que eu escolhi comprar pelo tamanho pequeno do que pelo realmente o lápis. Então tem que desconsiderar isso. Mas é um lápis realmente muito bom, vale super a pena e eu super recomendo você comprar se você tiver condições, tá? Então, chegando aqui no final desse vídeo, espero que tenha gostado. Se você gosta do canal, você acompanha e você quer continuar apoiando o canal, eu abri o Seja Membros, tá? Pode ir no canal, aí clica aí no canal e veja a aba de Seja Membros, que aí tem 4 planos aí que eu consegui fazer o preço mais acessível que eu pude. Então dá uma conferida aí e vê se tu tem interesse em algum dos planos, que realmente se tu entrar para Seja Membros vai me ajudar muito financeiramente aqui no canal, tá? Então se você puder e tiver condições de fazer e tiver interesse, clica aí, entra no Seja Membros e consiga os benefícios que eu acabei botando aí, que eu acabei tentando escolher uns benefícios bem legais, assim. Por exemplo, tem vídeo antecipado, algumas enquetes, alguns vídeos somente para os membros, tá? Então, os membros têm alguns vídeos só para eles, tá? Que aí são decididos em enquete, tá? Então, os membros que vão decidir quais vídeos que eles querem exclusivo para eles, tá? Então, tem realmente alguns pontos bem legais, assim.
que se você tiver condições, tiver interesse, clica aí no Seja Membros que vai ser bem legal também, tá? Então, chegando aqui no final desse vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, inscrever no canal, compartilhar para um amigo, tá? Isso realmente me ajuda também muito, assim, isso com o engajamento ajuda muito ao canal a continuar crescendo, a continuar evoluindo, tá? Então, se você tiver algum amigo que desenha também, manda esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar do vídeo, ele vai aprender uma coisa nesse vídeo e também vai ser bem legal para o canal aqui, tá? Então, se você fez com essas coisas, agradeço de coração, que isso realmente ajuda muito ao canal crescer, tá? Vocês não têm noção do quanto isso ajuda, esse engajamento, esse like, esse comentário, tá? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever, né? E até o próximo vídeo. Vou deixar a playlist tutoriais de desenho aí no card, tá? Lá tem bastante dica, bastante tutorial que eu tenho certeza que vai ajudar também, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!